A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos meditar sobre a palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. E o Senhor, no capítulo 6 de João, nos ensina que o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e são vida. Mas que vida é essa que Jesus está nos dizendo aqui? Porque há pelo menos 3 palavras no Novo Testamento que se referem à vida. E uma delas é bios, que está no capítulo 8 de Lucas, quando ele nos ensina sobre a parábola do semeador. Que quando as sementes que caem entre os espinhos são sufocadas pelos cuidados desta vida. São aquelas pessoas que, ao ouvirem a palavra de Deus, elas não conseguem perseverar e permanecer no caminho do Senhor, porque os cuidados desta vida sufocam essas pessoas. E essa vida, então, desse texto também se refere a bios, assim como no capítulo 2 da primeira carta de João, quando ele fala que as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos e a soberba da vida não pertencem a Deus, mas ao mundo. Então essa soberba da vida ali, vida também é bios. Quando Paulo diz para Timóteo que ele deveria orar pelos governantes, pelas autoridades, para que ele tivesse uma vida quieta e sossegada, também Paulo se utilizou da palavra bios. Mas o que seria essa palavra? Se refere aos relacionamentos, aos aspectos éticos e morais que nós estabelecemos neste mundo. E também no capítulo 14 de Lucas, quando Jesus diz que aquele que não aborrece pai, mãe e a sua própria vida por amor a ele, não pode ser discípulo dele. Aborrecer a própria vida ali já é uma outra palavra grega, que é psique, ou seja, alma, mente. Aquele que não aborrece a sua alma, a sua mente, os seus sentimentos, pensamentos e desejos carnais, não pode ser discípulo dele. Mas quando Jesus, no capítulo 6 de João, diz que as palavras que eu vos digo são espírito e são vida, ali Jesus não se utiliza de bios, tampouco psique, mas ele se refere à palavra zoe, que é a própria vida de Deus. Então as palavras de Jesus, a palavra de Deus é zoe, é a própria vida dele. E também nós temos que compreender que a nossa nova vida, o nosso espírito, a vida que foi gerada dentro de nós quando nós nascemos de novo, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, essa vida que Ele nos deu também é zoe. Isso está em João, no capítulo 10, quando Jesus diz: o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Veja que Jesus nos deu vida e nos deu vida em abundância. E Paulo, quando diz no capítulo 2, versículo 20 de Gálatas, ele diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, viva pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ali, essa vida que agora vivo na carne, também é zoe. Essa vida está no nosso espírito. Jesus, no capítulo 3 de João, diz que aquele que não nascer de novo, não pode ver entrar no reino de Deus. E no verso 6 ele diz: aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então nós somos espíritos, porque dentro de nós há um Espírito, e esse Espírito é a própria vida de Cristo. Porque lá no capítulo 8, versículo 10,
de Romanos, Paulo diz o seguinte: se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Veja, se Cristo está em nós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida. Esse Espírito aqui está em letra minúscula. Por quê? Porque é o nosso Espírito. O nosso Espírito é vida. E essa palavra vida aqui também é Zoe, é a própria vida de Deus. Quando Jesus diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, ele também ali, a palavra Espírito está em letra minúscula. Por quê? Porque é o nosso Espírito, é ele que nos vivifica. Então, nós, quando nos alimentamos da palavra de Deus, que é Zoe, é a própria vida dele, o nosso espírito, que também é Zoe, se fortalece com a palavra dele. No Provérbios, no capítulo 4, a partir do verso 20, diz: filho meu, atenta-te para as minhas palavras, inclina os teus ouvidos aos meus ensinamentos, não os deixes apartar dos teus olhos, guarda no íntimo do teu coração, porque são vida para quem acha e saúde para o seu corpo. Então veja que a palavra de Deus, ela é vida para quem acha e também saúde para o nosso corpo. O nosso corpo, ele se mantém saudável quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, porque ela é a própria vida dele. Também em Deuteronômio diz assim: porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides para a possuir. Capítulo 32. Então veja que essas palavras que eu tenho dito para vocês, é o Senhor que diz aqui, são a vossa vida, não são palavras vãs. E por meio desta mesma palavra, vocês prolongarão os vossos dias sobre a terra. Então, irmãos, é essencial, é vital nos alimentarmos da palavra de Deus. O nosso corpo, ele é constituído em 60% do peso dele é água. Sem água nós não vivemos. E a água é um dos símbolos da palavra de Deus. Como diz aqui: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Cristo santificou a igreja, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Veja, lavagem de água pela palavra. Então a palavra de Deus é a água que sacia a nossa sede espiritual, a nossa sede emocional, sentimental e física também. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, se alimente, se sacie da palavra dele, porque ela é vida para quem acha e saúde para o nosso corpo. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e até o nosso próximo vídeo. Amém.